da dose do medicamento, ou erro de prescrição, erro de... Então, a gente já sabe. Mas quem não conhece ainda, né, não decorou, existe uma forma de você encontrar lá dentro o que você quer. Se abrir aqui, eu vou mostrar onde está. Então, lá, você vai dentro, o Fernando vai mostrar o Medra, como é que funciona, como é a hierarquia, como ele é pensado, e lá dentro você consegue. Então, quando você abre aqui, vai ter tipo uma folhinha aqui assim, você consegue abrir o dicionário e encontrar seu termo. Então, quando você clica ali, vai aparecer uma lista de SOCs, que são o sistema órgão-classe, que são os grandes guarda-chuvas, né? Pode passar? E os erros de medicação estão nesse SOC aqui, ó, lesões, intoxicações e complicações de procedimento. Não é fácil achar não, né, gente? Mas é possível sim. Então, assim, dentro desse SOC, lesões, intoxicações e complicações, existe um segundo nível aqui de erros de medicação e outros erros e problemas à utilização de produtos. Então, aí você vai clicando e vai abrindo a janela. Vamos lá, pode clicar mais um. Então foi. Então, ali dentro, você consegue ver cada fase, erro de prescrição, e o termo mais adequado que você quer. Tá? Outra coisa bem importante aqui dentro do Vigimed, como foi falado, o Vigimed, muitos países utilizam, e a base de medicamentos que está aqui dentro, ela é global. Então, assim, todos os medicamentos registrados no mundo, você vai encontrar dentro do Vigimed. O que acontece? Aqui no Brasil, quando você vai pôr, vamos lá, receber uma notificação, o paciente está tomando Avastin. Então, Avastin, né, bevacizumab. Só que quando eu vou começando a colocar aqui Avastin, apareceu 1, 2, 3 Avastin aqui. E agora, qual que é? Quando você vai passando o cursor em cima, ele aparece, ó. Esse Avastin aqui, ele é uma simvastatina. Quando você passa no segundo, ele é o bevacizumab. Então, aí eu vou selecionar o medicamento, aquele nome comercial, com o princípio ativo que é registrado no Brasil. Então, assim, nome comercial. Você não sabe qual é o princípio ativo. Abre no bulário, né? Joga lá no Google, vai mostrar para vocês quem que é o princípio ativo, e aí selecionar aquele que é o match, né, aqui do Brasil para aquela substância. Né? Pode passar? Isso aí acontece até com o Tazocin. Viu? Quem já olhou, já notificou Tazocin lá, tem lá Tazocin com azitromicina, que é de um outro país, e o Tazocin nosso, que é a piperacilina com Tazobactam. Tá? Faz diferença? Muita diferença. Tá? Porque quando a gente for pesquisar, se você colocar o Tazocin, que é a azitromicina, por exemplo, aquela notificação vai constituir o conjunto de dados da azitromicina e não do medicamento, que ele é realmente usado. E aqui a questão da inefetividade, tá? Inefetividade, como eu falei, muitas vezes ele não está relacionado a qualquer desvio de qualidade. Pode estar? Pode. E aí a gente vai investigar para ver se é. Mas a inefetividade, ele é crucial o lote do medicamento. Lote é campo obrigatório? Não é. Mas, para a gente fazer investigação e fazer a detecção de sinal disso aí, dessa inefetividade, a gente precisa ver se é um problema com lote, se tem mais de um lote envolvido, se não tem nenhum indicador que está relacionado a lote, então a gente precisa dessa informação. Pode passar? E aqui, por exemplo, isso foi uma inclusão recente, assim, não foi desse ano, um pouquinho mais antigo, mas ela é recente. Então, às vezes, você tem aqui uma neutropenia, por exemplo. E o paciente melhorou, aí ele teve de novo, um tempo depois,
para você não ficar repetindo, você pode duplicar a informação. Que em vez de você pôr no mais aqui, é essa folhinha, que aí ele vai colocar a neutropenia de novo, e aí você só altera as datas, por exemplo, se ocorreram em datas diferentes, né? Então, isso acontece também, esse duplicar também é possível para medicamento. Então, às vezes, para a gente preparar uma bolsa para um paciente, a gente usa lotes diferentes, mas da mesma substância, então você consegue duplicar sem ter que digitar tudo de novo, mudando só o lote, por exemplo. Tá? Pode passar. Bom, esse diagnóstico que tem na última aba avaliação, ele não é o diagnóstico do paciente, aquilo que ele deu entrada, ou a doença de base do paciente, mas é o diagnóstico da reação. Por exemplo, sei lá, o paciente teve TGO, TGP aumentado, gama. Possivelmente ele teve uma hepatite, ou algum médico, não, ele está com uma hepatite. Aí vem aqui o diagnóstico desse evento em si, tá? Também não é obrigatório, mas isso aí a gente usa muito quando vai investigar, né? Até para definir algumas patologias, né? Pode passar? Então, aqui, ó, por exemplo, o paciente teve exantema, prurido e dispneia, né? Então, a gente pôs aqui reação de hipersensibilidade, poderia ser uma anafilaxia, etc. Tá? Pode passar? E aqui, só quando vocês estão fazendo, só para lembrar que o pontinho lá vermelho com uma exclamação significa que tem campo obrigatório faltando. Algum daqueles 5 estão faltando lá, tá? Pode passar? E aqui, uma pergunta muito frequente. Tem como anexar documento no Vigimed? Tem. Então, aqui dentro da primeira abinha, que é informações da notificação, tem um campo chamado documentos, em que você consegue anexar qualquer coisa. Quer anexar foto? Pode. Quer anexar exame, resultado de paciente? Pode. O plano de ação, né, que precisa no erro de medicação? Pode ser anexado aqui. Tá? Pode passar? E aqui explicando algumas... O que é esse Vigilize, né? Então, quando vocês abrem lá, entrou no sistema, né? Vocês vão ver o painel da instituição de vocês, né? O Estado vai ver todo mundo do Estado e a Anvisa vai ver todo mundo. Então, só para mostrar que tem um tiquezinho, parece um tiquezinho na coluna Vigilize, significa que foi mandado para a base global. A notificação foi mandada para lá, estava certinha ou a gente completou o que faltava e mandou para lá. Se tiver vazio, é porque não foi encaminhado. E vocês olhem na base, porque tem notificação, pode ter notificação antiga lá de vocês que está vazia. Podem dar uma olhada que deve estar faltando alguma coisa importante que a gente... Ou faltou medicamento, ou faltou reação, ou paciente, e não foi encaminhado. E aí fica parado lá na base de vocês, tá? Só para falar que a gente sempre encerra o status da notificação lá na Anvisa, a gente encerra e manda para o Vigilize. É feito isso todo dia, manualmente. Tá? Vocês, por exemplo, eu quero retificar alguma informação, eu tenho mais informação, aconteceu alguma coisa, eu posso fazer um follow-up, fazer uma retificação dessa notificação? Pode. Tá? A qualquer momento. Já encaminhou para o Vigilize. Pode fazer, não tem problema. Posso deletar? Pode também. Tá? Então, assim, vocês têm acesso total a notificações de vocês. Tá? Então, vocês podem fazer qualquer alteração. E aí, pode passar? Quando vocês alterarem alguma coisa, vai aparecer com um ponto de exclamação. Vai sumir aquele tiquezinho, que vem ter uma gaivotinha assim, né? Vai vir com um ponto de exclamação. É só para dizer para a gente que aquela notificação foi mexida, foi alterada alguma coisa, e a gente tem que encaminhar novamente ao Vigilize, tá? Aqui também, vocês... Pode voltar lá. Vocês vão ver sempre do lado da notificação, lá da identificação da notificação, pode estar um quadradinho azul escuro ou ele vazio, né? Clarinho.
O azul escuro significa que a gente deixou alguma mensagem para vocês lá, tá? Ah, a gente pôs lá, tá faltando reação adversa, ou tá faltando medicamento, tal. Então, às vezes, a gente coloca um recadinho aqui que é para vocês darem uma entrada na notificação e dar uma olhada no que está faltando lá. Pode passar? Então, aqui, ó. Ali veio o bilhetinho falando que estava faltando medicamento. Como eu falei para vocês, o Vigimed, ele, vamos dizer assim, que ele tem 3 interfaces no Brasil que a gente usa, principalmente. A que vocês usam, de hospital com login e senha, né? Tem que mandar e-mail para a Anvisa, a gente cadastra vocês, porque vocês vão ter acesso a um sistema que vocês vão conseguir gerenciar as notificações. Não é só uma via de mão única. Vocês vão conseguir ver tudo que vocês já fizeram, ver o que a Anvisa avaliou, gerar relatórios. Então, o hospital que tem cadastro consegue ver isso. Existe uma outra interface, que é a do cidadão profissional de saúde, que está um link lá no site da Anvisa, que sua mãe pode usar, você mesmo, se quiser fazer como pessoa. Meu filho já fez lá dentro, já mandou para a gente. Que é, você entra no link, não precisa cadastro nada, e você notifica. Então, na Covid, que teve uma reportagem lá no Jornal Nacional, a gente recebeu 1.200 notificações no final de semana, de paciente, né, que teve alguma reação. Então, você faz, lá tem mais campos obrigatórios até, mas nada anormal, e você manda, acabou. A pessoa mandou, ela não tem mais acesso a essa notificação. Não tem mais como acessar para ver o que a Anvisa fez ou não fez, não. E existe também o lado da indústria, né? A indústria também manda para o Vigimed, e é uma plataforma que ela tem acesso a poucas notificações e que ela só envia, né? Ela não tem acesso a tudo que ela fez lá dentro, não, porque ela tem que ter o próprio sistema. Então, o hospital que tem cadastro no Vigimed, vocês têm acesso a uma ferramenta de realmente gestão de risco na sua instituição, tá? E a gente tem que aprender a usar. Então, assim, lá tem o filtro, né? Tem o você tem essa opção filtrar, pode passar, em que vai te dar diversas opções para você pesquisar dentro do sistema. Então, aqui, né, você pode pesquisar por medicamento, por evento, por gravidade, por lote, né? Você quer olhar o lote, etc. Aqui eu queria fazer uma ressalva. Sempre quando a gente abre o sistema a primeira vez, que a gente recebia muito e-mail assim, sumiram as minhas notificações do sistema. Não é que sumiu. Que quando você loga, só aparecem as notificações em aberto, que estão com o status aberto. E o status aberto, ele é automático do sistema. E o que eu falei que a Anvisa faz? A gente encerra para enviar para o Vigilance. Então, para que todas as notificações da sua instituição apareçam, você tem que tirar esse filtro aberto que vem aqui no status, colocar em branco, tá? E aí você põe em pesquisar, vai aparecer tudo, tá? Aí vai mostrar todos os status, se está em avaliação e etc, tá? Pode passar. Da mesma forma, existem, você pode exportar, né, fazer um PDF do que você quer, e tem alguns relatórios gerenciais aqui. Então, você já tem um Excelzão, assim, que você quiser brincar com os dados, né? Pode passar? Bom, como foi falado aqui, a notificação serve para alguma coisa, além de, não é só para com mais atribuições para as instituições ou para o Estado, né? A notificação, ela vai alimentar a base, né, que é o Vigibase, que vocês vão ver tudo relacionado lá ao MC é Vigi alguma coisa, né? Tem Vigi Access, Vigiflow. Vigiflow é o Vigimed. Vigiflow é o nome internacional, lá em Uppsala, né, que o sistema tem. E a gente pôs para Vigimed aqui para ficar mais palatável, né, para a gente. E então vai tudo para uma base. Pode passar o próximo? Então, aqui, como foi falado, né, entra no Vigimed, vai para a Anvisa manda para o Vigiflow, e é onde a gente faz a detecção de sinal.
Pode passar? E aqui para mostrar o painelzão do Brasil, tá? Das notificações. Então, quando vai para a base global, para o Vigilize, a gente tem acesso já o dado trabalhadinho, né? Bonitinho. Então, assim, quando a gente abre, a gente já consegue ver a divisão por sexo, a faixa etária das notificações que entram. Pode passar. Aqui, quantos foram graves, qual tipo de gravidade, quantos foram a óbito. Então, tudo a gente consegue ver já compilado. Pode passar? Aqui também a qualificação do... Ó, a maioria é farmacêutico, viu? Ó, quem está reclamando em farmacêutico é o que ajuda muito esse processo da farmacovigilância no Brasil. Tá? E aqui a gente tem o crescimento das notificações ao longo dos anos, né? Então, a gente vem numa crescente muito boa. 2021, por conta da pandemia, foi um ano bem atípico no mundo, não foi Brasil. Então, assim, choveu notificação de vacina, né? E essa facilidade do própria pessoa que está tomando a medicação, né? A vacina, reportar, isso realmente faz o banco ficar, né, cheinho, né? Então, em 2021, a gente teve esse meio fora da curva, né? Mas a gente vem numa crescente muito boa. Pode passar? De notificações. E aqui, para mostrar que dentro do Vigilize, a gente tem uma face estatística. Então, assim, por exemplo, aqui desse lado, nesse verdinho aqui, são os dados do Brasil, e eu, na mesma aba, eu consigo ver os dados do mundo. Então, para comparar esse evento aqui, porque aqui vem um evento, tá? Um par medicamento-evento. Então, aqui tem um medicamento, eu não estou conseguindo ler, e aqui tem a reação, e aí tem toda a estatística relacionada a esse par que eu consigo investigar. Então, é isso aqui que a notificação de vocês auxilia a gente. Tá? É isso aqui. Então, por isso que a gente fala assim, tem que estar colocado o RUDRUG, tem que estar colocado o MEDA, para que isso aqui possa acontecer. Sem a codificação correta, isso aqui não ocorre. Tá? Pode passar? E também é nesse que a gente vai fazer a detecção de sinal, né? Que a gente vai detectar, ver assim, o que está chamando a atenção, o que está com uma desproporcionalidade. A gente vai validar se aquilo é real ou não e fazer todo o processo de investigação e avaliação até a tomada de decisão final. Seja o quê? Alterar uma bula, alterar o registro, uma suspensão temporária e até o cancelamento de registro do medicamento. Tá? Pode passar? Como foi falado, dentro do site da Anvisa tem bastante material no gov.br/Anvisa. Lá na farmacovigilância tem os tutoriais, tem os documentos do MEDA, tem um de perguntas e respostas, que também tem alguns boletins, tem carta aos profissionais publicada lá e vários alertas. Pode passar. Aqui é a mesma coisa, né, do MEDA, os tutoriais. Está tudo lá no site. E aqui, para cadastramento no Vigimed, tirar dúvidas. Eu faço uma ressalva de que o Vigimed não tem problemas de quantidade de usuários. Então, a sua instituição, sei lá, tem 6 notificadores, cada um precisa ter login e senha, tá? Não é para prostituir login e senha, não, tá? Cada um tem o seu, individual. E assim, o profissional saiu da instituição ou mudou de área, manda e-mail lá para a gente descadastrar esse profissional, tá? Problemas também de acesso, não está entendendo alguma coisa, manda aqui para o vigimed@anvisa.gov.br que a gente responde as perguntas, tá bom? Espero que tenha ficado claro e a gente vai conversando aí para frente. Obrigada. Se tiver alguma dúvida, né? Karen, me diz uma coisa. Vocês têm uma
uma ideia, uma mostra, uma espécie de uma cartografia em relação às unidades cadastradas e que têm o costume de fazer a notificação? Por que eu estou perguntando isso? A gente tem trabalhado na lógica da cultura da segurança e a cultura da notificação. Só que não são só os hospitais. Tenho curiosidade de saber se os outros estabelecimentos de saúde fazem, se tem algum levantamento que mostra se há essa distinção. Então, por exemplo, UPA, hoje nós temos as equipes de atenção domiciliar que fazem manejo medicamentoso. No caso, estamos trabalhando com uso de opioides junto dessas equipes, né? Então, eu estou falando de um espectro medicamentoso importante, né? Existe isso? Vocês têm esse mapeamento? Até para saber do quanto que a nossa campanha está sendo efetiva em relação a esse monitoramento e notificação nos outros estabelecimentos de saúde, não só nos hospitais. Então, boa pergunta essa. Porque assim, a Anvisa, junto ao Vigilais, que é o global, a gente não tem visão por estado lá. Tá? Isso aí a gente consegue internamente dentro do Vigimed. Hoje a gente está trabalhando até para disponibilizar para as visas os nossos painéis internos, que aí poderia ver. Hoje, claro, se o Hospital São Paulo, por exemplo, perguntar quais são as instituições cadastradas no Vigimed, a gente consegue fazer esse levantamento. A gente fez um trabalho até de ver, assim, dentro dos hospitais da rede Sentinela, quais eram silenciosos, quer dizer, não notificados. Então, a gente consegue ver isso. Então, a gente está trabalhando, já está bem avançado esse painel interno para que as visas possam gerenciar justamente isso. Ver, assim, dentro do seu município, hoje a gente também está providenciando um cadastro nível municipal, porque hoje a gente tem a Anvisa, vigilâncias estaduais e já os hospitais ligados dentro do estado. A gente vai entrar com esse perfil município e vincular as instituições ao município para que o município possa olhar quais estabelecimentos dentro do seu município estão cadastrados e estão notificando. Então, esses são os próximos passos, mas a gente pretende realmente disponibilizar esses painéis para os estados e municípios fazerem a gestão de quem está notificando, quem está cadastrado ou não. Tá? Bom dia. Só uma dúvida mais prática. Na notificação, a gente tem um campo que é para delegar a notificação. A gente precisa delegar todas as notificações? Hoje? Como eu falei, como é para vários países, alguns países identificaram essa necessidade, né? Então não precisa fazer nada, só salvar, fez, salvou, pronto, já vem para a gente. E a questão do encerrar, a gente finalizando, a gente pode encerrar também? Pode encerrar. A gente só não fala isso para não dar mais, assim, já a gente não consegue os 5 campos obrigatórios, ainda colocar um negócio que nem está lá, assim, a pessoa não entende, então a gente não fala. Mas se encerrar é bem melhor. Tá? Mais alguma pergunta? Então, eu vou convidar vocês agora para um coffee, para a gente poder conversar também um pouco. E eu gostaria só de chamar a atenção que tem uma lista de acesso na entrada que eu gostaria de pedir para aquele que não assinou me procurar para registrar o nome, tá? Na lista de entrada. Tá? E convido todos vocês, então, para a gente fazer um coffee agora. Por favor.